A aula aí. Esse aqui foi um dos exercícios que eu resolvi, né? Que eu comparei ele com o outro anterior aí, né? Eu comparei ele com esse aqui, ó, né? Nós resolvemos ele todo bonitinho e tal. E a carga um, tá? Ela tem um módulo maior do que a carga 2. Então, visualmente, como que seria visto isso? Teria mais linhas saindo da minha carga A do que chegando na minha carga B. Ou seja, o campo gerado pela carga A é um campo maior do que o B. Então ela tem potencial de influenciar mais o meio em volta dela do que a B. Beleza? E aí, eu cheguei a falar, eu só não digamos assim, não formalizei, né? Mas eu cheguei a falar de densidade. Densidade das linhas aqui, ó, tá certo? Densidade elétrica, tá certo? Que seria densidade elétrica, tá certo? Densidade elétrica seria densidade elétrica seria a quantidade de cargas, tá? Que um determinado corpo pode ter, cargas elétricas, tá certo? Então, quantidade de cargas elétricas. Na verdade, o que são cargas elétricas, hein? Cargas elétricas. É um certo número de elétrons. Está relacionado com o número de elétrons. Né? Carga seria isso. Só que um elétron, lembrando aí, é o que eu chamo de carga elementar. A menor carga que eu tenho é de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse Czinho aí que é a unidade, isso aqui é coulomb, que é uma unidade de carga. Eu gosto de pensar nisso aqui, nessa carga aí, é como se fosse, eu tenho tantos milhões de elétrons que é semelhante àquela necessidade lá na química, como são milhões de espécies químicas, surgiu a necessidade de criar um número relativamente grande, que é o 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas. Porque tem hora que você está lidando com tantos íons, cátions, átomos, elétrons, que é necessário você criar uma unidade suficientemente grande. Foi o que nós fizemos aqui. Como a gente tem bilhões de elétrons numa esfera, por exemplo, né? Que um elétron, imagina a dimensão de um elétron, né? É muito pequena, né? Então, de um átomo, geralmente a dimensão de um átomo é 10 a menos 10, né? Imagina 10 elevado a menos 10. É um angstrom que a gente fala, né? Que é mais ou menos o diâmetro de um átomo. Então você imagina um elétron, né? Então qualquer superfície cabe alguns bilhões. Então um coulomb tem carga pra caramba, né? Você pegar um coulomb, se um elétron tem 10 a menos 19, imagina um coulomb, quantos bilhões e bilhões que não tem, né? Dá 6, nós até fizemos essa conta. Então, densidade de carga elétrica, na verdade, é cargas elétricas dividido pela superfície, dividido pela área que você tem. Então, sejamos práticos, né? Você tem um certo número de elétrons e tem uma superfície para distribuir, tá? Então, densidade seria isso, a quantidade de carga dividido por área, tá certo? O conceito de densidade geralmente é assim, né? É massa, é comprimento, sempre dividido por área, né? Então, beleza. O volume, ou dependendo do que a gente estiver analisando, né? Aí nós fizemos os cálculos e aqui ele pediu para a gente representar na própria figura o campo elétrico. Aí só para revisar, porque isso aqui são linhas, tanto que elas curvaram. Agora, se pedir para calcular o campo elétrico, representar o campo elétrico, você acompanha o sentido da linha e desenha lá seu campo. Tá? Esse aqui é o campo um. Aí aqui é a mesma coisa, você acompanha, tem que fazer uma reta uma reta tangente à linha. A linha é só para te orientar, beleza? Então não vou resolver a questão de novo, né? Eu já resolvi quase ela toda, né? Mas o importante é isso. Densidade, essa densidade aqui, ela é representada em alguns casos pela essa letra, pelo sigma. Assim, ó. Então é a quantidade de carga sobre área.
Não vou nem colocar C, não. Vou colocar Q mesmo. É a quantidade de carga sobre área. Vou pedir para fazer conta, usando essa formulazinha, essa relaçãozinha aqui? Não. Mas algumas questões usam muito esse conceito aqui, ó, tá? E aí você pode olhar, a densidade de linhas é uma coisa, densidade de carga é outra, né? Então isso aqui é a unidade é o quê? Coulomb dividido por metro cúbico. Isso aqui é a densidade de carga, isso aqui é a densidade de linhas, né? Então tem dois conceitos de densidade aí que vai ser muito usado na teoria. Densidade. Beleza? Densidade. Então tá aí. Ô, Carlos, Fala, amigão. a carga é só relacionada ao número de elétrons? Exatamente. Carga é relacionada ao número de elétrons, tá? Basicamente, eu trabalho com nêutron ou neutrino, que não tem carga nenhuma, carga zero, né? Assim, uma visão bem simples da coisa. Não tem carga. Aí eu trabalho com algumas cargas positivas, como próton, pósitron, né? Que são cargas positivas, maior do que zero, né? Tem hora que a gente representa assim, né? Nem sempre a gente põe um sinalzinho demais, maior que zero. Que na verdade, em algumas situações, é o próprio próton mesmo, mas quando o assunto é esfera, se estiver falando de uma esfera, né? Ou de um corpo qualquer, uma, uma esfera uma régua que foi eletrizada, né? Um canudinho de refrigerante que foi eletrizado, um balão de aniversário que foi eletrizado. Quando eu estou falando de um corpo qualquer, aí quando eu falo que esse corpo é positivo, eu chego aqui e falo que ele é positivo, que eu falo que ele é positivo, eu estou querendo dizer que ele é carente, tá? Em elétrons. Não sei se a origem de sua pergunta foi essa daí, Arthur. Tipo assim, ah, mas tudo gira em torno do elétron, né? Bem, se eu estiver falando de uma esfera, de um corpo qualquer, e eu falo que ele é positivo, então ele é carente em elétrons. Mas eu posso estar falando da própria partícula positiva. Eu posso estar falando de um próton, de um pósitron, né? Que um próton ele tem uma massa grande. Próton tem uma massa bem grande. O pósitron, o pósitron, ele tem uma massa semelhante à do elétron, as dimensões são semelhantes do elétron, e ele, na verdade, ele é até chamado como se fosse um elétron positivo. Né? Então, eu posso estar falando da partícula, né? Aí não tem nada de carente em elétrons, eu posso estar falando da própria partícula. Eu vou até dar um exemplo hoje, sua pergunta foi pertinente. Eu posso estar falando da partícula, tá? Ou se eu estiver falando do corpo, aí não, é aquela história de carente em elétrons, né? Isso aí. E posso estar falando do. Ah, Pode falar, amigão. não entendi agora. E Era posso estar isso falando mesmo que você do estava. elétron, que a carga é negativa, né? Ou simplesmente colocar o Qzão aqui negativo. Aí sim, se eu estiver falando de corpo, de esfera, né? E aí virar para você e falar assim, ah, é negativa. Aí eu estou falando de alguma coisa que está com excesso, né? Excesso de elétrons. De elétrons. Beleza? Então eu estou falando de alguma coisa que está com excesso de elétrons. Beleza? Não posso escrever aqui no cantinho. Então, beleza. Então, por isso que eu aproveitei e usei para falar sobre isso aí. Então, quando eu estou falando de carga, a carga de um próton, ela é, a do elétron é essa daqui, ó. Menos 1,6. Desculpa, esqueci de colocar aqui. Ah, e do próton? O próton é mais opa, que mais esquisito é isso? É mais 1,6. Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ele tem a mesma carga do elétron, só que é positiva. Aí o pósitron, mesma coisa, mesma carga, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. O nêutron ou neutrino, que é uma partículazinha menor que o nêutron, não tem carga. Beleza? Eu falei que a pergunta foi pertinente porque eu ia comentar sobre
cargas entrando em campo, tá? Literalmente carga entrando em campo aí. Então tá aí. Vamos imaginar, tá, que eu tenho três configurações de campo aqui, ó. Né? Campo indo para a direita nesses dois casos aqui e esse aqui vertical indo para cima. Ô, gente, cada um tem uma forma, né, de pensar. Se você quiser pensar que eu não acho ruim, imaginar que é como se aqui tivesse do lado de cá uma placa, né? Não precisa ser torta assim não. Com cargas, por exemplo, positiva, porque não está saindo o campo, ó, positiva, você pode. Tá certo? O exercício simplesmente vai falar que existe um campo com essa aparência aqui, tá? Aí você, Carlos, eu vou imaginar mesmo, vou imaginar que aqui, ou então que aqui na frente tenha uma placa negativa. Eu posso pensar isso? Pode. Por quê? Porque o campo está indo para lá, está indo na direção da carga negativa. Então eu posso imaginar que é como se tivesse uma placa negativa aqui. Eu posso imaginar as duas? Pode. Tá? Pode. Provavelmente, com certeza, alguém fez isso para conseguir gerar esse campo aqui. E aqui alguém fez o quê? Alguém colocou aqui embaixo, né, só para seguir o padrão ali, alguém colocou aqui embaixo um campo, uma placa. Tem que ser uma placa, porque se ele colocar só uma cargazinha isolada no mundo lá, ela vai gerar, não vai gerar esse campo uniforme. Ela vai gerar campo em todas as direções, saindo. E vai ser esse campo aí que você está vendo que não é uniforme. Então tem que ser uma placa, né? E uma placa com cargas aqui embaixo, por exemplo, positiva, porque está saindo. Ou, se você quiser imaginar que aqui em cima tem cargas negativas, porque o campo está chegando lá, ótimo, ótimo, beleza? Eu acho que fica mais fácil até mesmo você saber o seguinte: tem uma carga aqui, ó, negativa, com a velocidade para a esquerda. Ótimo, a força é para que lado? Né? Para que lado que é a força nesse caso aqui? Ó? Aqui tem uma placa positiva, carquezinho negativo, ótimo, vai atrair. A força é na direção da placa positiva, é para a esquerda. Né? Então, ótimo. Agora, se você olhar, fizer as plaquinhas aqui do lado e olhar só a direção do campo, a carga negativa, a força é sempre contrária. Então vai surgir uma força aqui, tá? Uma forçazinha aqui, tá? As escalas podem ser diferentes, tá, gente? Então vai surgir uma força aqui, uma força elétrica, na mesma, contrária ao campo. Sempre, sempre vai ser contrária ao campo quando a carga for negativa. Mas às vezes você colocar placas negativas e positivas aqui, ó, fica mais óbvio isso, né? Mais fácil da gente perceber. Então, vai atuar a força sobre a carga? Vai, né? Em sentido contrário ao campo. Beleza, beleza. Isso vai influenciar em que na carga? Bem, uma força na mesma direção da velocidade, movimento acelerado. Movimento. Entrou cinemática agora no negócio. Movimento acelerado. Uniformemente acelerado. Bem lógico. A gente não trabalha coisas que não são uniformes, né? Então, movimento acelerado. Porque coincidiu a direção e sentido aqui, então vai ser acelerado. Beleza? Tranquilos? Todo mundo tranquilo aí? Matheus, tudo beleza? Ótimo. E essa coisinha aqui de baixo? Você pode imaginar as placas lá do lado, mas toda vez que eu tenho uma carga positiva, tá? O campo, a força, perdão, é sempre a favor do campo, na mesma direção do campo. Beleza? Se eu fosse imaginar a minha plaquinha aqui na frente, ó, ela estaria atraindo a minha carga positiva. Né? A plaquinha negativa aqui, ela ia atrair minha carga positiva, não está certo? Está certíssimo, ó. Combinando com o que eu falei aqui. Ó. Então aqui a força é contrária à velocidade. Ó. Então aqui o meu movimento é retardado.
Tudo tranquilo aí? Movimento retardado. Tá certo? Então ele vai só colocar na verdade, ele vai fazer isso aqui, gente. Ele vai virar pra gente e falar assim, ó, existe um campo aqui, até na diagonal, assim, existe um campo aqui, e entrou uma carga, por exemplo, positiva aqui. Opa, entrou uma carga positiva aqui, nessa direção aqui, ó, na direção, aí põe a velocidadezinha lá, dela lá aqui, ó. Entrou na direção, na mesma direção do campo. Aí ele vai te perguntar, e aí, o movimento é acelerado ou retardado? Aí você pode imaginar várias coisas aqui, né? Você pode imaginar que é como se aqui na frente tivesse a plaquinha negativa, que o campo está indo para lá. Então, como tem uma plaquinha negativa ali, vai surgir uma força na mesma direção do campo, porque a carga, o Qzinho é positivo, tá? E aí vai ser acelerado e a velocidade vai aumentar. Então vai ter aceleração aqui, ó. Tá certo? Beleza? Então a carga negativa sempre sofre uma força contrária ao campo. Aí você tem que comparar ela com a velocidade para saber se é acelerado. Aqui no caso vocês viram que o movimento é retardado. Beleza? E aqui vai ter uma força para cima. Então o movimento vai ser acelerado também. Beleza? Então aqui o movimento vai ser acelerado também. Então vai ter uma aceleração aqui diferente de zero e o movimento vai ser acelerado. Tranquilos? Então se alguém perguntar o que acontece quando uma carga entra num campo elétrico, ela é acelerada ou retardada, né? Depende da direção da força e da velocidade, lógico. Para saber a força, negativa, você pode guardar que negativa é sempre contrária ao campo. Positiva é sempre a favor do campo. Aí você olha, depois que você fizer isso, você compara com a velocidade. Se for contrária à velocidade, é retardado. Se for a favor, é acelerado. Beleza? Tranquilos? Entenderei que sim, hein? Beleza, vai que eu preciso voltar aqui. Tá, e se esse cara não estiver. Se a partícula não entrar de forma paralela ao campo? Observe que aqui ele entrou na direção paralela ao campo, né? Todas elas são paralelas ao campo, ó, na mesma direção e sentido do campo, na mesma direção do campo, perdão, né? Algumas entraram em sentido contrário ao campo aqui, como foi a primeira, aqui também foi contrária ao campo e aqui foi a favor do campo, ó. Essa situação aqui vertical foi a favor do campo, beleza? Aqui vai entrar como? Tá entrando aqui, ó, perpendicular ao campo, ó. Tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, perpendicular, tá? Agora já muda um pouquinho de figura. Perpendicular. Quando essa carga negativa entrar aqui, vamos colocar ela aqui, ó. Vamos colocar ela já aqui no meio. A velocidade dela, não. Então você viu aqui, ó. Vou até fazer mais aqui embaixo para não 90 graus, ó. Quando essa carga estiver aqui, sob a influência do campo já, a velocidadezinha dela tá aqui, né? Lógico. Certo? O que vai acontecer? Bem, a carga é negativa, ela vai sofrer uma força contrária ao campo. Sempre, sempre. Então, olha para onde que a força vai surgir. Então, vai surgir uma força elétrica perpendicular à velocidade. Aí eu volto e falo assim, ó, se você quiser imaginar que aqui tem uma carga, uma placa, como a carga tá, o campo está vindo para cá, é como se fosse uma carga negativa. Como se fosse não, né? Uma carga negativa. Então a negativa vai sofrer repulsão, vai embora. Aí olha o que aconteceu. Antes as forças tinham a mesma direção. A questão era saber o sentido.
Se fosse mesmo sentido da velocidade, acelerado, sentido contrário, retardado. Beleza. Agora aqui a força já é perpendicular. Então essa força aqui, ela não consegue mudar o valor da velocidade. Ela não é mais acelerado ou retardado. Porque para ser acelerado ou retardado tem que estar na mesma direção, né? Para a força mudar a velocidade tem que estar na mesma direção. Para aumentar, mesmo sentido. Para diminuir, sentido contrário. Beleza. Nesse caso aqui, ela está perpendicular, ela não consegue mudar o valor da velocidade. Mas vocês concordam comigo que pode não conseguir mudar o valor da velocidade, mas vai obrigar a trajetória a fazer o quê? Um movimento aqui meio parabólico. Então aquela partícula vai ter um desvio na trajetória dela. Isso aqui está muito parecido, gente, com quando você pega um objeto qualquer e lança ele vertical, horizontalmente. Aí a força-peso, só para fazer uma analogia, que a força-peso não é para baixo, que a mesinha que é ruim de desenhar coisa vertical. Aí aqui é a força-peso, a força gravitacional. Lembra de vocês estudando no primeiro ano? Isso aqui é lançamento de projétil. Ó. Então, opa. Então aqui no lançamento de projétil, você tem um movimento parabólico. Estão lembrados? O tempo todo parabólico, o tempo todo. Aí quando a esfera estiver aqui, a velocidade é exatamente a mesma, porque não existe variação da velocidade horizontal, só que o tempo todo tem o que atuando aqui? Tem uma força-peso. E qual é a característica dessa força-peso? Ela é perpendicular à velocidade. Então essa velocidade aqui, ó, a física, ela não fica inventando a roda, cara, tá? Se horizontal ou velocidade x, tanto faz. Não fica inventando a roda. Se lá na cinemática, lá no lançamento, eu tinha uma teoria dessa, eu vou aproveitar ela aqui. Então, o módulo da minha velocidade é constante. Constante. Tá? O módulo da minha velocidade é constante. Existe uma aceleração aqui o tempo todo, jogando o objeto. Opa! Uma aceleração, né, vou colocar de vermelho aqui. Uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, é o campo gravitacional, que está o tempo todo atuando sobre qualquer massa que aparecer aqui. Aqui é a mesma coisa, existe um campo, só que um campo elétrico, perpendicular à velocidade. Então, se a carga for negativa, a força é contrária ao campo, e você faz um movimento parabólico para a esquerda. E nesse caso aqui, ó, quando você entrar na no campo aqui, como sua carga já é positiva, né? Como a carga é positiva, então imagina que aí tem uma velocidadezinha aqui, ó. Ele já vai sofrer força, opa, velocidade, perdão. Velocidade, ele já vai sofrer uma força para que lado? Hein, galera? A favor do campo. Então a força já vai fazer com que ele desenvolva um movimento parabólico, só que nessa direção aqui agora, para a direita. Ó. Então vai desviar a carga. Ó. Então a parábola vai virar para o outro lado. Então a trajetória de uma partícula dentro de um campo pode ser retilínea, né? Não ter alteração retilínea, não ter alteração nenhuma na trajetória, trajetória invariável, constante aqui, mas existir uma mudança na aceleração, né? Ser acelerado ou retardado, ou simplesmente não ter alteração nenhuma na velocidade. Ah, entrou aqui com 10 metros por segundo, Carlos. E saiu aqui na frente com qual velocidade? Aí saiu aqui, ó, porque ele foi desviado, né? Foi desviado aqui para a direita. Ele saiu daqui com qual velocidade? Com a mesma. Tá? Então desenha ela igual, Carlos, por favor. Então vamos desenhar ela igualzinho aqui.
Aí, um pouco maior o vetor aqui, então, velocidade foi a mesma que ele entrou. Ah, entrou com 10 metros por segundo? Beleza, vai sair daqui com 10 metros por segundo. Mas e Ô, a Carlos, trajetória? Foi desviada? Sim. Oi, amigão. aí, por exemplo, aí tem como falar se é acelerado ou retardado? Não, né? Não. Vou até desenhar melhor, que eu desenhei uma coisa errada aqui. A velocidade aqui vai continuar nessa direção aqui, ó. Só que ele teve a trajetória, né? Teve aqui. É a resultante que acompanha a trajetória aqui, né? Essa velocidade aqui ela não vai mudar, não. É porque ele vai adquirir outra velocidade aqui. Então não sei o que é isso que você está pensando, né, Arthur? Ele tem essa aceleração, essa velocidade aqui, que vai continuar inalterada. Só que como vai ter uma velocidade, uma força nessa direção aqui, ó, ele vai acabar e adquirindo aos poucos uma, uma velocidadezinha aqui, ó, na direção da força. Opa, velocidade na direção da força. Não vou ficar entrando em detalhes assim não, porque aqui você tem que, geralmente, vou até colocar um Fzinho aqui pra você saber que quem gerou ela foi a força, tá? Geralmente eles não ficam exigindo isso não, porque aqui é só para explicar. Por que a trajetória é parabólica então? Porque tem duas velocidades atuando. Velocidade resultante é a soma da velocidade que tinha antes com essa que ele adquiriu. É a mesma coisa aqui, ó. Ele começa no ponto mais alto com velocidade inicial vertical, quando você lança alguma coisa, zero, tá? À medida que ele vai caindo, ele vai adquirindo uma outra velocidade, ó. Né? Então, se eu desenhasse ele mais aqui na frente, ele teria uma velocidade. Né? Aqui não ia mudar nada, mas ele já ia ter uma velocidade vertical maiorzinha. Então, teria uma resultante aqui, ó, tá? Mas aqui o que você, basicamente vocês têm que saber é que a velocidade com que ele entrou aqui é a mesma que ele vai sair. Essa velocidade nessa direção. Se perguntarem, que eu acho meio difícil, a velocidade resultante ela vai aumentar um pouquinho sim, tá? Mas essa velocidade que ela não é capaz de mudar essa força não é capaz de mudar essa velocidade. Só desvia, né, só compromete a trajetória, como se fosse um lançamento de projéteis. OK? Tranquilos? Melhorou isso aí? Então é isso Melhorou, que cara. vai cobrar. Obrigado. Aí eu vou dar um exemplo do que a gente costuma cobrar, tá? Inclusive tem esse exercíciozinho aberto aí para vocês. Tá? Deixa eu ver se eu tenho 5 minutinhos aqui, ver se dá para resolver. Ou 4 minutos, dependendo do relógio aí, né? Ô, Carlos, e uma última pergunta aqui. Só à vontade. Quando tem, por exemplo, tá lá no vertical. Aí quando que a velocidade, enquanto você estiver lá, ele ainda vai continuar? Não sei se deu para entender. Por exemplo, tem aqui a esse V, o V verde. Aí enquanto ele estiver levantando, tem como? Bem, vamos ver se eu entendi sua pergunta. Aqui vai ter força atuando. Você fala nessa imagem aqui agora, né? É meio que vai ter força que vai tirar a velocidade verde. Ó, para tirar a velocidade verde, a força tem que ser assim, ó. Na mesma, tem que ser essa outra imagem aqui, ó. Você tem que estar propagando na mesma direção do campo. Se você tiver com se for uma carga negativa, a força é contrária ao campo. Aí você olha a velocidade aqui, ó. Nesse caso está aumentando. A força está aumentando a velocidade verdinha. Aqui já está diminuindo, porque a força é contrária à velocidade. Aqui está aumentando. Agora, nesse outro caso aqui, como ela não entrou na mesma direção do campo, ela entrou perpendicular ao campo, ó, aí essa força não consegue mudar o valor dessa velocidade verdinha aqui, ó. Mas acaba fazendo ela adquirir outra na direção da força, e aí tem uma velocidade resultante diferente de zero. Mas geralmente não aprofunda muito assim não. É só para a gente entender por que a trajetória é parabólica. Ah, tá, Agora, beleza. geralmente eles perguntam sobre, não sei se foi essa a sua pergunta, Arthur, eles perguntam sobre a velocidade
que foi dada aqui, ó, no início. Ela vai mudar? Nunca. Quando for assim, ó, perpendicular, ó, não vai mudar o valor, que é como se fosse queda livre, ó, lançamento no ar. Ó. Quando eu lanço alguma coisa no ar, essa velocidade horizontal aqui também não muda. Por quê? Porque a força peso ela é perpendicular à velocidade. Aqui tem a mesma característica. Essa força F não consegue mudar o valor de V, porque a força é perpendicular à velocidade. Beleza? Só consegue Beleza. mudar quando é mesma direção, porém, mesmo sentido aumenta, sentido contrário diminui. Era mais ou menos isso que você tinha perguntado? Não era isso mesmo que eu Era tinha isso mesmo, né? perguntado. Obrigado. Nada. Aí tem uma questãozinha aí, só para finalizar, né? Até a próxima aula aí, que fala sobre isso, né? Sobre carga. Só que foi o exemplo mais simples que foi cargas entrando em sentido contrário ao campo, né? Só que na mesma direção, né? Sentido contrário, mas na mesma direção. Então aqui vai ter movimento acelerado e retardado. Então vamos lá. Seja cargas mais Q e menos Q foram lançadas com a mesma velocidade inicial numa região de campo elétrico uniforme. Que as linhazinhas vermelhas está tudo bonitinho aqui, né? Paralela, igualmente espaçadas, como mostra na figura. Ótimo. Represente na própria figura os vetores força e aceleração que atuam sobre cada uma das cargas. Bem, quando é carga negativa, a força é contrária ao campo. Então, se o campo está vindo para cá, para a direita, a força vai vir para a esquerda. Então, vai ter aqui uma força atuando no sentido contrário ao campo, porque a força é negativa, a carga é negativa. E a aceleração? A aceleração eu posso desenhar ela aqui também, ó, embolou, né? Posso desenhar a aceleração aqui. A aceleração sempre tem a mesma direção da velocidade, da força, tá? Até aqui tudo bem? Então eu desenhei a força, como a carga é negativa, a força é contrária ao campo. E toda aceleração é na mesma direção e sentido da força. Beleza? Deixa eu até desenhar, acho que melhor aqui. Ó. Vou desenhar exatamente aqui. Essa de laranja aqui é a aceleração. Mesma direção e sentido da força. Tudo bem? Então se eu fizer ali carga negativa, só para dar um zoom ali, tem uma velocidade aqui, uma força em sentido contrário ao campo, uma força em sentido contrário ao campo, né? Porque o campo você não pode esquecer que é o de vermelho vindo para cá, ó. Olha a quantidade de vetor que está atuando no negócio. E tem aceleração, que é sempre a mesma direção da força. Tá certo? Então, esses aqui são todos os vetores. Ó. E na positiva, vou até fazer aqui mesmo. Ó. Na positiva, né, buscando ela lá, o campo é a mesma para todo mundo. Vou até exagerar no campo aqui. Não é que é maior, não, tá? Aí a força, quando é positiva, é na mesma direção do campo. A aceleração é sempre na mesma direção da força. E a velocidade aqui é contrária, porque ele falou que era lá, né? Contrária, porque todo mundo tem a mesma velocidade aqui. Ó. Então, olha a diferença entre os dois. O campo é mesmo, se a carga é negativa, a força é contrária, consequentemente a aceleração também. Quando a carga é positiva, fica tudo a favor do campo. Você pode guardar que é sempre assim, tá? Quando a carga é negativa, você fica sempre contrário às forças, tá? Força e aceleração é contrário ao campo. E quando você é positiva, força e aceleração é a favor do campo. Velocidade depende do exercício, tá? Beleza? Então ele pediu para representar, eu representei. Explique se o movimento de cada uma é acelerado ou retardado. Aqui no primeiro tá velocidade, força e aceleração, tudo na mesma direção. Então, direção e sentido, né? Aceleração. Acelerado. Acelerado. Agora aqui, ó, velocidade e aceleração
Força e aceleração contrária à velocidade. Então, retardado. Beleza? Tranquilos? Eu excedi muito meu tempo aí. Beleza, galera?